Podemos dizer, em traços gerais, que as pessoas são ingratas, volúveis, dissimuladas e fingidas. Nicolau Maquiavel, O Príncipe, capítulo 17. Os números revelam que, em média, uma pessoa ouve entre 3 a 200 mentiras por dia. E não de inimigos declarados, ouvimos-las daqueles em quem confiamos, de colegas de trabalho, de parceiros e, por vezes, até de familiares próximos. Eu próprio já passei por isso. E sabe o que há de mais desconcertante? Não era ingênuo. Simplesmente não sabia onde mirar o olhar. Não me ensinaram a que sinais prestar atenção. Li as palavras, quando o que precisava era ler a pessoa que as dizia. É exatamente isso que vamos analisar hoje: 14 princípios para decifrar as pessoas com clareza. Não para as manipular, mas para nunca mais errar naquelas a quem abrimos o coração e a confiança. Porque o erro na escolha das pessoas não é apenas uma desilusão, é tempo que não regressa, energia investida no destino errado, por vezes dinheiro, por vezes anos inteiros. Deixe nos comentários se já houve na sua vida alguém a quem interpretou completamente mal, apenas sim ou não. Vamos ver como somos todos parecidos nesse aspecto. Por que as pessoas usam máscaras? Maquiavel não era um cínico, é importante percebermos isto desde já. Muitas vezes é retratado como um defensor da trapaça e da astúcia. Nas escolas, ainda hoje explicam o maquiavelismo como sinônimo de falta de escrúpulos. Mas quem lê O Príncipe com atenção percebe que ele é, acima de tudo, um observador. Descreve a realidade, não a inventa. Viveu em Florença, há 500 anos, testemunhou intrigas palacianas, traições e alianças que se desfaziam de um dia para o outro, e chegou a uma conclusão simples: as pessoas raramente mostram o que realmente desejam. Não porque sejam mais, mas porque é mais seguro assim. Mostrar-se verdadeiramente é expor-se à vulnerabilidade, e, num mundo onde todos lutam pelos seus interesses, a vulnerabilidade é um risco. Carl Jung chamou a isso de persona. A persona é a máscara que cada um de nós veste para o mundo, uma versão de nós mesmos que é conveniente, atraente e socialmente aceitável. Jung afirmava que todos usamos mais do que uma máscara, trocamo-las conforme a situação, uma para o chefe, outra para a esposa, uma terceira para os amigos mais antigos. E é aí que começa o problema. Habituamo-nos a ler a máscara e a tomá-la pela pessoa real, construímos relações com a imagem que nos é apresentada, e depois, de repente, algo corre mal, e damos conta de que, na verdade, quase não conhecíamos aquela pessoa. Conhecíamos o papel que ela representava. É isso que quero explorar hoje, não como desmascarar os outros por despeito ou para cultivar uma desconfiança doentia, mas como, através do papel, conseguir ver a pessoa genuína. Porque, quando se aprende isso, fica muito mais difícil ser enganado, manipulado ou apanhado desprevenido. Vamos então aos 14 princípios. Primeiro princípio: observe não as palavras, mas a reação sob pressão. Uma pessoa pode controlar o que diz. Anos a fio, treina o que falar numa entrevista, como responder a uma pergunta incômoda, como justificar o descumprimento de uma promessa. As palavras são um espetáculo ensaiado, até mesmo pessoas pouco inteligentes conseguem dizê-las corretamente. Mas a reação sob pressão, essa não se ensaia, porque não se espera por ela. Quando a situação muda subitamente, quando algo foge ao plano, quando alguém interrompe, provoca ou coloca num beco sem saída, aí a máscara cai por um instante, e o que está por baixo revela-se. Maquiavel escreveu que a verdadeira natureza do homem se revela não nos momentos de conforto, mas nos momentos de escolha. Observe como alguém reage quando algo se quebra: planos,
expectativas, acordos. Fica irritado e procura um culpado? Recolhe-se e ofende-se. Ou toma as rédeas e pensa no que fazer a seguir. Isso não é uma reação à situação, é um retrato da pessoa. Uma dica prática: na próxima vez que conhecer alguém importante, preste atenção ao momento em que algo corre mal durante o encontro, o empregado demora, o equipamento falha, alguém se engana na hora. Um pormenor aparentemente insignificante. Mas a reação a esse pormenor diz tanto como a reação a uma adversidade grave. Segundo princípio, o teste do ponto fraco. Cada um de nós tem um ponto sensível, um tema que, ao ser tocado, provoca uma reação desproporcional ao motivo. A pessoa de repente fecha-se numa defesa cerrada, ou explode, ou desvia o assunto bruscamente. Esse é o ponto fraco. Os samurais conheciam isto bem. Nas artes marciais japonesas, existia a ideia de encontrar a brecha na defesa do adversário não com a espada, mas com a palavra, fazer uma pergunta incômoda, fazer uma pausa onde se esperava apoio, desviar a conversa para um terreno menos confortável e observar. Na prática, funciona assim: coloque a pessoa num ambiente ligeiramente menos confortável do que o habitual. Faça uma pergunta pessoal inesperada, não agressiva, apenas pouco convencional. Ou cale-se onde ela espera que você a apoie, e não dê esse apoio. E observe: quem fica imediatamente rígido, muda de assunto ou reage com emoção exagerada está a esconder algo. O quê? Isso já é matéria para investigar. Uma ressalva importante: este princípio não serve para remexer nas feridas alheias, mas para perceber com quem se está a lidar antes de confiar algo importante. Onde não há nada de importante, não há razão para testar. Terceiro princípio: a forma como a pessoa fala dos outros é a forma como falará de si pelas suas costas. É simples, mas infalível. Se um novo conhecido, no primeiro encontro, conta com entusiasmo como o antigo parceiro é um idiota, como a ex-namorada é uma psicopata, como o antigo chefe é desonesto, grave esse momento. Não porque esteja a mentir, pode ser tudo verdade, mas porque está a ver o padrão de comportamento dela. Quando vocês se separarem, e as pessoas separam-se sempre, seja nos negócios, na amizade ou no amor, ela falará de si exatamente da mesma forma, com o mesmo tom, o mesmo prazer, para outras pessoas. Quem sabe calar as fraquezas alheias na presença de terceiros está num patamar diferente. É alguém com disciplina interior. E, regra geral, é a quem se pode confiar mais. Quarto princípio: observe como a pessoa reage à perda de dinheiro, de status, de relações, de oportunidades. Estas quatro perdas revelam uma pessoa por completo. Quando tudo corre bem, todos são educados, generosos, abertos. Nos anos 60 do século passado, um psicólogo americano observou um grupo de gestores de uma grande empresa durante uma crise. Em tempos de crescimento, todos se comportavam como bons jogadores de equipa. No momento da quebra, 3 em cada 5 revelaram a sua verdadeira natureza, começaram a transferir responsabilidades, a fugir das decisões, a distanciar-se. Isto não surpreende, é a forma como a maioria das pessoas funciona. O caráter mostra-se quando alguém perde algo, faliu, e culpa toda a gente à volta, ou recomeça. Não conseguiu o cargo, e fica a remoer silenciosamente, ou aceita e segue em frente. A namorada partiu, e ele a denigre sempre que pode, ou sai com dignidade. Maquiavel escreveu que a fortuna prova o homem não com presentes, mas com provações. Aqueles que se mantêm firmes nas perdas são as pessoas com quem vale a pena construir algo sério. Os restantes são aliados apenas em dias de sol. Quinto princípio:
Ouço o que a pessoa diz sobre os seus inimigos. Não quem são, mas como fala deles. Há pessoas cujos antigos parceiros são todos vilões, cujos antigos chefes são todos incompetentes, cujos algozes são todos trevas, uma ausência total de autocrítica em toda a retrospectiva da vida. E há pessoas que dizem: bem, não resultou, também errei em várias coisas, posso dizer em que. Isso é um sinal de maturidade. Sabe por quê? Porque quem é capaz de reconhecer a sua parte de responsabilidade num conflito trabalha com a realidade. Quem culpa sempre os outros vive num mundo onde é sempre vítima e nunca causa. Com os primeiros é possível negociar, com os segundos, não. Ou melhor, até é possível, mas não será um acordo verdadeiro, será uma ilusão que se desfará ao primeiro desafio sério. Sexto princípio: as mãos e os ombros não mentem. O corpo não mente com a mesma arte que a língua. É um facto conhecido desde os diplomatas da Europa medieval. O próprio Maquiavel escreveu que um conselheiro inteligente lê o soberano não pelas palavras, mas pela forma como este segura o corpo numa audiência. Alguns sinais a observar: mãos fechadas, cruzadas, escondidas debaixo da mesa ou a segurar algo à frente como barricada, a pessoa está a proteger-se, independentemente do que diga. Os ombros: uma pessoa verdadeiramente confiante mantém-nos naturalmente abertos, não de forma ostensiva, mas simples. Quando os ombros sobem em direção às orelhas, é estresse, mesmo que o rosto esteja calmo e a voz firme. O corpo entrega a. O pestanejar: quando alguém mente ou está nervoso, a frequência do pestanejar aumenta, é fisiologia, não se controla com força de vontade. As batidas: se, durante uma conversa importante, o interlocutor começa a tamborilar os dedos na mesa, a balançar a perna, a mexer em algo nas mãos, não é um hábito, é um sinal de que algo se passa cá dentro, algo que não está a ser dito. O sistema nervoso procura uma válvula de escape para a tensão. E mais uma: quem preenche primeiro o silêncio? Em negociações, discussões, momentos de silêncio constrangedor, é sempre aquele que se sente desconfortável que não aguenta e quebra o silêncio. Se aprender a calar-se, começará a ouvir muito mais do que imagina. Sétimo princípio: a microexpressão. Em 1967, o psicólogo Paul Ekman descobriu o que hoje todos os serviços secretos conhecem: o rosto humano, por uma fração de segundo, mostra a emoção verdadeira antes de a máscara ter tempo de voltar ao lugar. Chamou-lhe microexpressões. Treinar esta capacidade deliberadamente leva anos. Mas há uma conclusão prática que pode ser usada imediatamente: olhe para a sincronia. O sorriso deve nascer juntamente com a fala, não depois, nem discretamente antes. Se o sorriso aparece com atraso, é representado. Se a entoação é alegre, mas as sobrancelhas estão franzidas, algo não bate certo. Corpo e palavras devem contar a mesma história. Quando divergem, acredite no corpo. Oitavo princípio: o mimetismo como manipulação. Já reparou naquela pessoa com quem, de repente, tudo se torna estranhamente fácil? Ela usa as mesmas palavras que você, faz os mesmos gestos, completa os seus pensamentos. Parece que há uma ligação genuína, uma sensação de alma gêmea que chega quase instantaneamente. Pode ser verdade, mas pode não ser. Estudos em psicologia social mostram que o mimetismo consciente é uma das ferramentas de influência mais poderosas. Negociadores experientes aprendem propositadamente a espelhar o comportamento do interlocutor, a postura, o ritmo da fala, os gestos, até as pausas. A confiança cresce automaticamente, porque o cérebro reconhece o semelhante. Maquiavel sabia disto muito antes dos psicólogos,
escreveu que quem quer governar começa por tornar-se necessário, e tornar-se necessário é, antes de mais, tornar-se próximo. Como reconhecer? Teste a pessoa no desacordo. Pergunte algo sobre o qual é provável terem opiniões diferentes. Uma pessoa genuína tem posição própria e sabe expressá-la, mesmo com educação. Quem está a fazer mimetismo concordará com tudo, encontrará sempre novas virtudes na sua posição. E é aí que se percebe. Nono princípio: demasiada concordância é uma bandeira vermelha. Este é um caso distinto do princípio anterior, porque não se trata aqui de manipuladores conscientes, mas de outro tipo de pessoa, muitas vezes, nem elas próprias sabem o que estão a fazer. Há pessoas que concordam sempre, acenam, apanham a sua deixa, apoiam cada ideia sua. Parecem o parceiro ideal, o amigo ideal, alguém a quem não é preciso explicar nada. Confúcio ensinava que, se alguém concorda demasiado, pergunte a quem está realmente a servir. Em psicologia, isto chama-se agressão passiva. A pessoa não discute abertamente, adapta-se, espera, acumula descontentamento interior que nunca manifesta, e no momento em que você mais precisa do seu apoio, ela desaparece ou transfere delicadamente para si a responsabilidade pela decisão que você tomou sozinho. Afinal, ela nunca se opôs. A confiança verdadeira nasce onde há desacordos e a capacidade de os discutir abertamente. Quem discute consigo com honestidade vale mais do que 10 que dizem sempre que sim. 10º princípio: como a pessoa trata os que estão abaixo na hierarquia. Uma regra simples que nunca falha: observe como a pessoa se comporta com o empregado de mesa, com o caixa, com o estafeta, com alguém que não pode influenciar a vida dela e que não lhe deve nada. Ali não há razão para usar máscara. Ali está o verdadeiro. É um critério em que confio quando penso em construir algo com alguém. Uma pessoa pode causar uma excelente impressão numa reunião e, logo a seguir, tratar mal um empregado por causa de um café demorado. Depois disso, não tenho mais dúvidas. Não é uma fraqueza de momento, é o caráter, que se revela onde a pessoa não achou necessário conter-se. Há também o inverso: se alguém é igualmente educado e atento com o diretor da empresa e com a funcionária da limpeza, isso diz muito. Não é apenas boa educação, é solidez interior. A pessoa não muda conforme o contexto, permanece ela mesma. Maquiavel escreveu que a verdadeira natureza do soberano não é vista pelos cortesãos, mas pelos criados, porque eles o conhecem sem a máscara. 11º princípio: a pergunta aberta como ferramenta. A pergunta fechada é uma armadilha. Só se pode responder sim ou não, e a pessoa instintivamente defende-se, responde curto, desvia-se. Revela o nervo, mas não dá matéria para a compreensão. A pergunta aberta é um convite. O que significa para si o sucesso neste projeto? Ou como é que lidou com as dificuldades que normalmente não se contam? A estas perguntas não se responde com uma palavra. A pessoa começa a raciocinar, a construir uma narrativa, e nessa narrativa surgem sempre pormenores que não planeava partilhar. Preenche o espaço não com slogans, mas com pensamentos, e nos pensamentos está ele verdadeiramente. Os psicólogos sabem há muito que quem fala durante muito tempo acaba inevitavelmente por revelar algo importante. A fala perde o controle sobre o discurso. Histórias demasiado lisas, demasiado alinhadas, também são um sinal: a vida não é lisa. Se alguém a conta sem uma única aresta, está a editá-la. 12º princípio: deixe a pessoa falar. Maquiavel escreveu que a melhor forma de perceber um conselheiro é falar o mínimo possível e deixá-lo falar o máximo que quiser. E funciona. Por quê? Quando falamos, controlamos a mensagem,
dosamos cuidadosamente o que revelamos e o que omitimos. Quando calamos, entregamos o controle ao outro. E a maioria das pessoas não sabe usar bem esse controle durante muito tempo, começam a preencher o espaço, a acrescentar, a esclarecer, a enumerar pormenores que ninguém pediu. E nesses acrescentos e esclarecimentos está toda a verdade. A capacidade de calar no momento certo é uma das mais raras e mais poderosas no trato com as pessoas, em negociações, em conflitos, quando tentam convencê-lo de algo. Simplesmente cale-se e ouça o que acontece a seguir. Geralmente, acontece muita coisa. 13º princípio: a máscara não dura mais de 3 meses. Isto não é uma fórmula científica, é uma observação, mas funciona com uma previsibilidade quase assustadora. Todos conseguimos manter uma determinada imagem, educada, equilibrada, conscienciosa, por um período relativamente curto. Quando alguém é novo na empresa, numa relação, numa parceria, há motivação para se esforçar. A primeira impressão é importante. Queremos parecer melhores do que somos. Mas, ao fim de 2 ou 3 meses, o cansaço do papel começa a falar mais alto. A pessoa relaxa, e começam a surgir os verdadeiros reflexos, pequenos, mas reveladores, um tom que antes não se via, reações que antes eram contidas. É por isso que a melhor coisa que pode fazer com uma pessoa nova na sua vida é esperar. Não se apresse a confiar profundamente, não se abra antes do tempo, observe. Aprendi isto a custo. Houve alguém em quem confiei rapidamente, porque tudo parecia certo, as palavras, os gestos, os valores, os gostos em comum. 4 meses depois, o quadro era completamente diferente. A máscara caiu sozinha, lentamente, pormenor a pormenor. Arrependo-me do tempo perdido? Sim. Mas tirei daí uma lição que valeu mais do que o tempo. 14º princípio: olhe para si mesmo. Maquiavel dedicou a vida ao estudo do poder sobre os outros. Mas a conclusão mais honesta, no final de O Príncipe, não é sobre como governar os outros, é sobre como é difícil governar-se a si mesmo. Jung foi mais longe, disse que cada um de nós carrega uma sombra, a parte da personalidade que não queremos reconhecer, que negamos, escondemos, fingimos que não existe. E é exatamente quando nos recusamos a vê-la que começamos a projetá-la nos outros. Irrita-se com a preguiça alheia? Veja se não há um pouco dela em si. Incomoda-o a vaidade dos outros. Pergunte-se honestamente: será que não é um reflexo? Nem sempre, mas mais vezes do que gostaríamos de admitir. O que isto significa na prática? Quem compreende as suas próprias máscaras vê muito melhor as dos outros e, além disso, cai menos na armadilha do julgamento, porque sabe que todos têm a sua sombra. Não faz sentido horrorizar-se com a dos outros, faz sentido tê-la em conta. Este é o princípio mais difícil e, talvez, o mais importante de todos. Estes 14 princípios não são um convite à paranoia nem uma forma de ver um inimigo em cada esquina. São exatamente o oposto. Maquiavel queria uma coisa, que o leitor visse a realidade, e não a versão que lhe é mais confortável contemplar. Jung queria o mesmo. Conhece-te a ti mesmo, e deixarás de ser um brinquedo nas mãos alheias. A habilidade de ler as pessoas é uma habilidade de liberdade. Quando se compreende com quem se está a lidar, faz-se uma escolha consciente, a quem abrir a porta, em quem confiar, com quem construir algo sério, e de quem manter a distância. Isto não é cinismo, é lucidez. E se estas palavras ressoaram em si, guarde-as como ferramenta para os dias que virão.
Porque saber ler os outros não é uma arte de desconfiança, é a arte de não ser enganado por quem não merece a sua confiança.